Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Esse vídeo é para fazer alguns esclarecimentos sobre o sistema da Ordo Templi Orientis, OTO, que eu venho publicando nas edições do Jornal Corrente 93. Todos que acompanham as edições do Jornal Corrente 93 sabem que eu falo amplamente sobre o sistema de iniciação da OTO. Com o tempo, eu venho colecionando algumas indagações e alguns comentários que os leitores vão me enviando. Os mais frequentes, os dois mais frequentes são: primeiro, que alguns iniciados da OTO, alguns irmãos da OTO, não ficaram sabendo, não aprenderam absolutamente nada disso que eu falo nas suas iniciações ou com os seus preceptores diretos na ordem. O segundo é que eu estaria falando a respeito dos mistérios e dos arcanos da OTO e, por conta disso, estaria infringindo as regras da ordem e está falando publicamente sobre os seus mistérios. Bom, então assim, eu vou fazer alguns esclarecimentos bem rápidos. E se você quiser mais detalhes também, na edição deste mês do Corrente 93, eu estou falando bastante sobre esse assunto aqui. Desde 1985, com a eleição do novo líder da ordem, que é o atual líder da ordem, o sistema de iniciação da OTO vem mudando drasticamente em relação às propostas iniciais de Aleister Crowley. Na verdade, desde a publicação, mais efetivamente, desde a publicação do número 10 do Equinox, editado pelo novo líder da ordem, pelo atual líder da ordem. Originalmente, o Crowley formulou o sistema de iniciação distinto do sistema de iniciação da A, mas ambos baseados na árvore da vida. No sistema de iniciação da A, o candidato começa por baixo, por Malkuth, e vai subindo. No sistema de iniciação da OTO formulado por Crowley, o candidato começa de cima, ele começa de Roquemar, para ir descendo e depois subir novamente. A nova liderança da ordem gradativamente vem mudando esse sistema do Crowley, deixando o sistema da ordem mais parecido com o sistema da AA, fazendo com que o candidato comece por Malkuth, ao invés de Roquemar, como Crowley sustentava. Portanto, uma vez que eu estou falando do sistema da OTO formulado pelo Crowley e que hoje gradativamente está entrando em desuso dentro da OTO, eu não sinto, eu não penso que esteja infringindo absolutamente nada. Eu penso que eu estou falando de um sistema da OTO formulado por Aleister Crowley e que vem entrando em desuso. E que por conta de estar entrando em desuso, não está sendo usado mais, eu não estou infringindo absolutamente nenhum direito, nenhum regulamento da OTO falando sobre isso. Então, que fique bem claro que tudo o que eu falo sobre o sistema de iniciação da OTO está 100% baseado nas anotações que Crowley deixou para a OTO. E que faz parte do sistema que, ao longo do tempo, desde 1985, vem entrando em desuso. O segundo ponto é sobre as pessoas não aprenderem na OTO aquilo que eu estou expondo nas edições do Jornal Corrente 93.
Poucas pessoas sabem que pouco antes da morte do grande McMurtry, pouco antes da passagem dele, ele criou proveu algumas patentes provisórias de nono grau. Como o McMurtry ele era militar, ele considerava essas patentes provisórias como aquelas promoções que acontecem em período de guerra, no campo de batalha, onde os oficiais vão morrendo e os soldados, os recrutas mais bem treinados, mais bem capacitados, vão assumir nos lugares dos oficiais, sem tempo de carreira. Então, o Grad McMurtry, que foi o primeiro califa da UTU, ele fez proveu essas iniciações de nono grau, essas patentes de nono grau provisórias, para o caso dele falecer, existir um grupo autêntico de adeptos do nono grau, iniciados no soberano santuário da gnose, que pudessem eleger formalmente um novo líder para a ordem. E ele deixou claro que essas pessoas que receberam essas patentes provisórias não foram instruídas nos arcanos, nos mistérios dos graus superiores da ordem. Porque, via de regra, uma pessoa para se tornar um nono grau da UTU, ela já tem que ser um nono grau da UTU. Ela já tem que conhecer os mistérios que envolvem o nono grau da UTU. Se ela conhece os mistérios que envolvem o nono grau da UTU, então ela tem o direito de participação no nono grau da UTU. Então ela assume o nono grau da UTU, é convidado a assumir o nono grau da UTU. Essas pessoas que receberam essas patentes provisórias, eles estavam, a maioria, no 4º grau da ordem e apenas 2 pessoas estavam no 5º grau da ordem. Depois, essas pessoas teriam que voltar nos graus inferiores e continuar passando por essas iniciações até que recebam formalmente o nono grau pleno. Mas isso não aconteceu. Essas pessoas, algumas delas, retornaram e passaram por algumas iniciações no 5º e no 6º grau. Mas nenhuma delas passou pelas iniciações do 8º e do 9º grau. Portanto, os mistérios da ordem foram completamente perdidos, porque as pessoas que assumiram a ordem depois de 1985 não foram instruídas nestes mistérios. Isso pode ser inferido pelo caso que aconteceu com o primeiro líder da ordem aqui no Brasil. O primeiro líder da ordem no Brasil foi até a liderança da internacional da UTU, esperando receber instruções sobre os graus da ordem. Chegou lá, além de ser tratado muito mal, ele não recebeu instrução nenhuma e viu que a liderança da ordem não possuía esses mistérios. Diante disso, ele decidiu deixar o OTO e aí uma nova liderança assumiu no Brasil. Então, explicando essas perguntas, essas indagações, eu já expliquei a primeira. A segunda, se você é um iniciado da ordem, se você é um iniciado da UTO, e dentro da UTO você não recebeu estes conhecimentos que você está tendo acesso no Jornal Corrente 93, é porque os seus instrutores de dentro da UTO não conhecem esses mistérios. É por isso que você não recebeu eles, não foi instruído nesses mistérios que envolvem os rituais de iniciação. Então, assim, esse é um esclarecimento. Desde 1985,
o sistema de iniciação da UTO vem se aproximando do sistema de iniciação da A. Foi algo que o Kenneth Grant tentou fazer muitos anos antes e não deu certo. Então, está aí esse esclarecimento. Eu não penso que esteja infringindo nenhum regulamento da ordem, porque eu estou falando de um sistema que não está mais em uso no presente. E, se você não recebeu esses ensinamentos, essas instruções sobre os rituais de iniciação dentro da ordem, é porque os seus iniciadores não conhecem esses mistérios. Eu estou falando bastante sobre isso na edição do Jornal Corrente 93 deste mês. Grande abraço, amor é a lei, amor sob vontade.